Vamos para a palavra. Diz assim: dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães ázimos. Os principais sacerdotes, os escribas, procuravam uma forma como poderiam prender Jesus, traí-lo e planejar a sua morte. Pois eles diziam: não vamos fazer isso durante a festa. Que festa? A Páscoa. Para que não haja um tumulto entre o povo. Estando então Jesus em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com um precioso perfume de nardo puro. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Aqueles que estavam à mesa, alguns deles, se indignaram e diziam entre si: para que tanto desperdício de bálsamo? Esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam, criticavam a atitude daquela mulher. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que vocês estão a molestar essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco. Quanto a mim, nem sempre me tendes. Verso 8 diz: ela fez o que pôde, me antecipou, me ungiu antecipadamente para a morte, para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que essa mulher fez para a sua memória. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, a tua palavra, ela é verdadeira, ela é transformadora, eu creio, ela vai nos alcançar aqui, Senhor, em nome de Jesus. Diga amém, querido. Você também que está comigo online, diga amém. Estou ouvindo o seu amém daqui. Escreva aí, amém. Esse é um dos textos que eu gosto, dos textos que eu prefiro, sobre o tema que eu quero ministrar essa tarde e noite. Quero falar sobre adoração. É um dos textos que mais me revela, que mais me ensina sobre adoração. Será que a adoração tem tamanho? Será que a adoração tem dimensão? Será que a adoração pode ser mensurada? Pode ser autenticada? Será que a adoração pode ser medida? O que esses homens, esses religiosos que estão à mesa com Jesus, e o que me chama a atenção é que era um lugar de intimidade. Não era muita gente que estava à mesa. E mesmo andando próximo de Jesus, algumas pessoas ainda tinham um coração muito religioso. Algumas pessoas ainda estavam muito presas a algumas coisas. E tentaram medir essa mulher. Tentaram mensurar a adoração dessa mulher. É incrível. Eu quero te entregar hoje algumas respostas, algumas características de uma adoração que agrada o coração de Deus. A primeira marca de uma adoração genuína, verdadeira, de uma expressão de adoração verdadeira, é que ela é livre. Diga comigo, eu sou livre. A adoração a Deus é livre, queridos. Ela deve ser espontânea. Ela deve ser, para ser genuína, ela tem que ser livre e espontânea. Não há como ensinar uma pessoa a forma de adorar. Quando Jesus encontra aquela mulher no poço de Jacó, a mulher que havia tido tantos relacionamentos, Jesus está ali com ela, e ela parece ainda muito presa, coitada. Quando eu falo coitada, é porque era cultural esse pensamento. Não era só a mulher, qualquer pessoa estava ainda culturalmente preso, como se houvesse um lugar e uma forma única de adorar. Tanto que ela pergunta, olha, os judeus dizem que é em Jerusalém, em Judá. Nós dizemos que é aqui, em Samaria.
Se você fizer um estudo, você vai perceber que havia uma espécie de réplica de templo, de lugar de adoração em Samaria, porque depois que o reino se dividiu, o reino do norte e o reino do sul, virou essa briga inteira. Então eles afirmavam, os samaritanos, é aqui, e os judeus, não, é ali. Aí Jesus quebra toda essa perspectiva errada, engessada de adoração, e diz, não é sobre o lugar. Ele diz, haverá um tempo, haverá uma hora, e essa hora já chegou, ou seja, é agora, em que os verdadeiros adoradores o adorarão o Pai em espírito e em verdade. Olhe para mim, sabe qual é o protocolo? Em espírito e em verdade. Adoração livre, que não enxerga uma hora adequada, é a hora disponível. Está no jantar e ela joga perfume de Jesus. Meu Deus, eu ouvi tantas vezes da minha avó. Na hora do jantar, Flávio, você com esse perfume forte, você vai contaminar a comida toda, a comida vai ficar com cheiro de perfume. Não era, humanamente falando, a hora melhor, mas era a hora que ela tinha. A adoração dessa mulher é livre, completamente liberta de protocolos inúteis, genuinamente verdadeira, e assim será, querida, a sua vida e a sua adoração, a adoração que vai partir do seu coração, quero declarar aqui em nome de Jesus. No céu, diz a pastora Edjane, haverá perfeição. Quem concorda com ela? Ela diz que lá ela vai cantar bem. Enquanto isso, pastor, canta desafinado mesmo, mas canta. É claro que o cantar é uma das formas de adorar. Existem inúmeras formas de adorar a Deus, mas eu quero declarar que nesse lugar, e onde você for, você é livre para manifestar o seu coração diante de Deus. Me ajuda aí em nome de Jesus. Por isso, se você está nos visitando, não se assuste. E você que está em casa, olha que beleza. Está só você aí, o seu esposo, ou vice-versa, só a sua família. Você pode ficar à vontade. Enquanto eu estou pregando aqui, você está pulando, ó, não tem ninguém lhe criticando. É bom demais. Não se assuste se um maluco aí por Jesus ficar de pé do nada e começar a glorificar a Deus. Nós somos livres, livres de protocolos inúteis. Segunda marca da adoração dessa mulher é que ela é urgente, irmão. O texto diz assim, ó, dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. O texto prossegue dizendo que havia uma turma planejando a morte de Jesus. E o texto de Marcos diz assim, ó, tem que ser, não pode ser na festa, porque senão vai haver tumulto, a gente não vai conseguir capturá-lo. Então, ou foi um pouquinho antes, ou logo depois, irmão. O que é que isso me ensina? Olhando para esse contexto, que talvez aquela foi a última oportunidade daquela mulher. E você e eu, muitas vezes, adiamos a nossa adoração a Deus, como se nós tivéssemos uma ou outra oportunidade. Dali a 2 dias, era a festa dos pães asmos. Irmão, eu não sei porquê, o texto não me entrega isso, o contexto talvez não consiga me entregar isso, mas o fato é que aquela mulher discerniu que a hora estava chegando. Jesus já tinha predito a sua morte algumas vezes, só que ela, no meio de todos que estavam ali, foi a única que se antecipou a ungir Jesus. Quando aquelas pessoas, donos de Deus, aspas, tentam criticá-la ou criticam e Jesus não acolhe aquela crítica, ele claramente responde, ela se antecipou, ela foi proativa. É como se Jesus dissesse, vocês não enxergaram, mas ela enxergou, ela discerniu. Tudo isso está linkado com as palavras de Jesus, porque ele disse assim, os pobres sempre haverá, mas eu estou partindo. Fisicamente eu não vou estar aqui amanhã. Ela
aproveitou a oportunidade. E você, querido? Essa é a sua oportunidade. Essa é a hora. Jesus espera de você transformar você um genuíno adorador. Me ajuda aí em nome de Jesus. Terceiro lugar, outra marca. Vamos sincronizar essa palma para terminar tudo junto. Outra marca dessa adoração é que ela é principal. Ela não é um acessório da vida. Aquela mulher separou não um perfume, eu não vou falar de marca não. Ela escolheu o melhor perfume. O que ela tinha de mais importante. Por acaso, irmão, hoje o texto está falando de uma coisa, de um objeto caro. Mas eu posso te falar de pessoas que não entregaram o resto para Deus em termos de vida, mas uma vida completamente. Eu posso te citar como exemplo o apóstolo Paulo, que abriu mão do seu conforto, de um status social que ele tinha, dupla cidadania, conforto do seu lar, para virar perseguido da religião. Ele não entrega para Deus o resto dos seus dias, mas os melhores dos seus dias. Não o restinho da sua força, mas o melhor da sua força. Não o restinho do seu ânimo, mas todo o seu ânimo. Tudo. Essa mulher não traz qualquer coisa. Por favor, amplie sua mente. Eu não estou falando aqui sobre oferta especificamente. A oferta aqui é a adoração. Você está comigo? Amém? Eu vejo gente tentando oferecer para Deus migalhas, como aquele outro jovem, dizendo, nessa estação da minha vida, não. Deixa eu sepultar os meus pais primeiro. O que te impede de que a adoração se torne na sua vida a coisa mais importante e as outras, enfim, se tornem acessórios? O que te impede de que a tua vida com Deus seja o teu carro-chefe principal e as outras coisas acompanhem isso? Por que às vezes a gente vive, ou via de regra, a gente vive o inverso disso? Por que a gente oferece para Deus migalhas? Por que a gente se esquece que pertence a Ele lá na vida prática lá fora? Aquela mulher seria a mulher do vaso de alabastro, dentro ou fora daquela sala. No primeiro século, e ela ainda o é em pleno século 21, aliás, nós estamos aqui cumprindo uma palavra profética de Jesus. Qual, pastor? Onde for pregado o evangelho, essa história será contada para a sua memória. Mas é o adorador dentro e fora. Não há folga do adorador. Ele o é em qualquer lugar, em qualquer atmosfera, em qualquer geografia, em qualquer contexto. E a adoração não tem a ver com circunstâncias, porque o povo vai sair do Egito. Deus vai falar através de Moisés, e ele diz, tem um povo, libera o meu povo, porque tem um povo que vai prestar culto para mim, adoração, aonde? Onde? Deserto. E deserto se presta culto? Pois é. É Jó, numa circunstância extremamente adversa. O que ele faz? Ele adora. Adoração, o meu coração genuinamente adorador, ele deve o ser sempre, porque a minha adoração a Deus é principal e não acessória. Por isso, ela entrega a Deus o que ela tem de melhor, de mais precioso. Quarto lugar, tudo a ver com o que eu acabei de falar. Adorar a Deus, claro, vai ter um aspecto prático, sim ou não? Mas o aspecto prático, o meu fazer, é movido por um coração completamente entregue a Deus. Se assim não o for, não adianta. Você acha que é difícil para alguém que tem muita renda, alguém que é rico, ofertar de maneira grandiosa? Se ele não for preso a dinheiro,
Tem nada errado de ser rico, irmão. Pode prosperar à vontade, por favor. Mas eu falo sobre motivações. Se a motivação não for a adoração genuína a Deus, você pode dar 10, 20, 1 milhão e não vai funcionar. No tempo da graça já, um casal decidiu por conta própria ofertar. Escute. Ananias e Safira. Graça, tempo da graça. Ninguém pediu. Eu vou vender um terreno e vou ofertar à igreja, na época. Está lá no livro de Atos. Alguém pediu? Não. Eles decidiram. Mas o que eles queriam, pelo contexto a gente percebe? Aparecer. Chegaram lá e disseram, está aqui 100% do terreno. Estou parafraseando. E não era 100%. Deus pediu o terreno? Não. Deus mandou ofertar? Não. Mas eles decidiram mentir. Está claro ali que o intuito era aparecer. Então a atitude de doar é legítima, mas a motivação é rara. Não vale a pena. Ora, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, diz que o homem, pela motivação errada, é capaz de entregar o seu corpo para ser queimado. E o amor sempre é a motivação correta. Sem amor, nada se aproveita. Tão tolo, porque perdeu a vida, perdeu o corpo, e ainda vai para o inferno. Pastor, mas será que é possível? Sei lá. Estude, veja. Não sei se você gosta muito de história, mas veja, você vai ver personagens reais da história do mundo aí, de pessoas que fizeram loucuras assim, porque queriam ficar marcados, e de certa forma ficaram. Nero não tocou fogo em Roma, imperador maluco. Ainda botou a culpa nos cristãos. Tem gente para todo tipo, irmão. Paulo está falando de alguém que tem uma motivação errada, que não é o amor, mas entrega seu corpo. Vale? Não vale. Então aqui, além dela entregar algo precioso, o coração dela está no lugar. Adorador tem que estar com o coração no lugar. Adorador tem que estar com o coração no lugar. Um coração genuinamente de Deus. Não vale a pena, irmão. Quinto lugar, a adoração para Deus. Está tudo muito linkado. A adoração que agrada a Deus é a adoração que é dada a Ele, vista por Ele. Não é para homens. Eu tenho certeza que se ela tivesse tido outra oportunidade, talvez ela não faria na frente dos outros, mas foi a oportunidade que ela teve. Aquela mulher não fez para ser vista, senão pelo próprio Deus. E aí eu quero te trazer também um consolo, que tem tudo a ver com o que o bispo ministrou quinta-feira, um dos tópicos que ele ministrou aqui. Existe no nosso crescimento espiritual um tempo de obscuridade, um tempo de estar na aljava, um tempo de não ser visto por homens, mas Deus está te vendo. Ainda que você seja, eu vou usar de novo essa figura, ainda que você seja aquela viúvazinha que está colocando lá aquelas moedinhas, Deus está vendo que o seu coração está no lugar. Não é sobre o que as pessoas vão ver, não é sobre o que as pessoas vão dizer. Aliás, não pare. Se tentarem mensurar a sua adoração, não pare. Cuidado com aqueles irmãos mais maduros na fé. Qual é, pastor, que eles dizem? Para que tudo isso? Pode deixar, me chame de doido. Me chame de chorão. Me chame. Cuidado, irmão. Se você colocar a sua adoração para ser medido ou mensurado por alguém, você em algum nível vai se frustrar. Vai ter muita gente que vai dizer, puxa, que legal. Vai ter outras pessoas que vão dizer, Você está esperando a aprovação dos seus familiares, por exemplo? Jesus disse que um ditado se usava na época dele, que o profeta não tinha valor, senão na sua própria casa. Não se mova a partir apenas de feedback. Feedback é bom, deve ser dado, eu amo dar feedback. Mas se não tiver, você vai parar? Olhe para mim, Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está te vendo. Adoração é para Deus, não é para homens. É lindo, irmãos, porque ela se move. Diga assim comigo, cuidado com os donos da religião. Diga assim, cuidado. Diga seu nome agora.
Flávio, para não me tornar o dono da religião. Porque uma hora você pode estar numa ponta sendo criticado. Outra hora você pode se sentir tão maduro que você começa a mensurar a adoração de alguém. Isso tem dois caminhos, mas dá no mesmo lugar. Qual, pastor? Quase desviado. Quando eu vejo uma pessoa criticar demais a espontaneidade de outra, é porque ela está fria. Via de regra, tá? Um pezinho de nada, um empurrãozinho de nada para se desviar. Irmão, gente que está em Deus não se incomoda com a adoração do outro, com a manifestação de alegria do outro. Não tem como, irmão. Ri um pouquinho, porque é engraçado, às vezes tem coisa que é bem, né? Um dia eu vou fazer igual o bispo JB aqui. Não vou fazer. Às vezes ele está empolgado e a igreja parece que estava em outro astral lá. Eu vi algumas pregações no YouTube. Aí ele diz assim, me ajuda, faz alguma coisa, planta uma bananeira, sobe na cadeira, mas faz alguma coisa aí. Era tipo assim, eu estou aqui queimando, vocês parecem que estão com um cara de paisagem. Não se assuste se alguém aí se levantar no seu lugar, perto de você, e começar a adorar a Deus aí, numa hora que você acha que não é imprópria, aliás, que não é própria. Cuidado para não se tornar essa pessoa azeda e amarga, porque Deus costuma nos surpreender, trazendo pessoas, ouvindo orações de pessoas que ainda não estão no rol taxativo de uma igreja, por exemplo. E aqui não é sobre referendar condutas erradas, nós nunca vamos fazer isso. Que existem princípios que regem atitudes, e eles precisam ser cristãos, bíblicos. Mas tem gente que está num processo, e você, assim, às vezes é precipitado demais em julgar as pessoas. Estou falando para você, estou falando para mim. Se você é uma forma de falar de quem está pregando. Isso me inclui também. Cuidado, irmão. Cuidado, Flávio. Cuidado. Atos capítulo 10, a história de Cornélio. Olha quem era Cornélio. Verso 1 diz, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio. Olha o que ele era, centurião, soldado. Cuidava de 100 soldados. Era crente? Ainda não. Mas olha a atitude desse homem. Olha, ele era da guarda chamada italiana, piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e fazia prática, dava esmola ao povo, e de contínuo orava a Deus, pão diário todo dia, devocional. Mas não estava no rol ainda. Engraçado isso, curioso isso, para nos fazer pensar, meus irmãos, sim ou não? Verso 3 diz, esse homem observou claramente durante uma visão cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse, Cornélio, este fixando os olhos e possuído de temor, perguntou, que é, Senhor? E o anjo lhe disse, as tuas orações, a tua prática, as tuas esmolas subiram à memória de Deus, a tua oração foi ouvida. Eu acho que ele mesmo disse, eu? E o povo de lá, o dono de Deus? Ele? Pastor, mas o senhor está conjecturando? Estou não. Deus dá uma visão para Cornélio e tem que dar uma visão para Pedro, senão Pedro não vai. E na visão de Pedro, Deus mostra animais impuros. E diz, come Pedro, não posso que é imundo. Pois eu santifiquei Pedro. Ele estava se referindo a um povo que o judeu não queria que fizesse parte. Porque eram tão improváveis, estavam fora. Uma adoração que teoricamente jamais seria ouvida, uma oração que teoricamente jamais seria ouvida, mas alguém clamou na terra, Deus parou, olhou e disse, tem alguém me chamando, tem alguém me clamando como pouca gente, eu vou parar e receber essa genuína adoração, venha ela de onde for, seja ela praticada por quem for, com ou sem pedigree. Eu acho tão engraçado isso, eu acho tão curioso isso, porque eu ouvi de um amigo, claro que eu não vou citar o nome, mas eu quero corrigir isso. Quem sou eu? Mas a Bíblia me permite fazer isso. Muito cuidado quando você for avaliar uma pessoa, tão somente pelos seus ancestrais, pelos seus ascendentes, pais, avós.
Deus pode te surpreender, porque Ele costuma inaugurar no meio do nada e marcar uma pessoa para frente, a partir dele uma nova descendência. Muito cuidado, cuidado. Assim foi com Raabe. Sincroniza aí. Assim foi com Raabe, irmão, e com outros mais. Por que ele chama Abraão? Pai, fabricante de ídolos, estátuas, estatuetas. Chama aquele homem, se revela para aquele homem e inaugura um povo a partir daquele homem. Não havia para trás, foi para frente. Agora, esse mesmo povo é o que está sentado na mesa de Jesus e agora se acha dono. É quando você é alcançado, é tratado, mas não consegue celebrar os tortinhos que estão chegando. Meu Deus, você esqueceu que você era meio torto no ano passado? Até seu pezinho batia lá no negócio lá. Não? Ainda bem que eu não sei dançar. A pastora não veio, eu estou solto. A adoração que agrada a Deus é para Ele. E Deus costuma receber dos lugares aos nossos olhos mais improváveis. Me ajuda aí em nome de Jesus, me ajuda aí. Por isso a adoração é para Deus, é para Ele. Se você não está recebendo o aplauso devido de alguém, irmão, continua adorando a Ele. Em sexto lugar, a adoração que Deus abraça, que agrada a Deus, é uma adoração completamente sem reservas. Aquela mulher, depois de usar aquele vaso de alabastro, depois de derramar o perfume sobre Jesus, ela quebra o vaso. O vaso simboliza algumas coisas ali, mas principalmente isso: eu não tenho reservas. Esse frasco que um dia ocupou, foi recipiente para o perfume que ungiu Jesus, eu não vou usar para mais nada. E se eu gastei todo o perfume, eu vou gastar também o recipiente. Significa que nenhuma área, nada da minha vida fica sem o toque de Deus, fica sem a unção nova de Deus. Nenhuma área sem contradições, integridade, peça única. Eu vejo pessoas que estão para avançar, mas não conseguem romper por uma área. Mais cedo eu lembrei, Deus me fez lembrar, não estava aqui no esboço, de um testemunho que aconteceu. Não é um testemunho, um caso se tornou agora, né? Vou aplicar. Um tio meu, tem 1 ano mais velho do que eu, estavam eu, ele, o irmão dele e mais uma pessoa tomando um banho de mar. E era uma parte assim que dava para nadar, tinha uma correnteza, mas não era nada demais. E era um espaço curto. Eu acho que como se fosse dessa extremidade para a outra. Não é tão longo. Nós estávamos tomando banho de mar. E estava de um lado a areia, do outro lado a areia. Você visualizou o que eu quero dizer? E eu lembro que ele se aperreou um pouco e se agarrou numa bola. Uma bola. E ali, ele agarrado com aquela bola, a gente dizia para ele: olha só o que Deus está falando comigo. Ele estava perto da margem, perto de sair daquele lugar, mas aquela bola trazia segurança, mas atrapalhava ele de entrar no outro tempo. Era uma coisa tão engessada, mas trazia segurança. E ele queria nadar, mas estava seguro, estava preso. Às vezes você está se segurando num lugar e Deus diz assim: se você soltar, você vai voar. Se você soltar, você vai conseguir ir para frente. Mas é porque eu me acostumei. Larga isso, já foi genuíno, foi útil, mas agora eu vou te levar para outro lugar. E enquanto ele ficava com a bola, ele tentava nadar com o braço só. Como tinha correnteza, ele não conseguia sair do lugar, irmão. E eu comecei a gritar, nós começamos a gritar com ele: cara, larga essa bola, dá 2 braçadas e sai desse lugar, cara. Tu vai chegar do outro lado. E ele olhava assim, muito desesperado, não dava para a gente pular, porque podia, numa atitude de desespero, se agarrar, né? E morrer, sei lá, afogado. O desespero agarra você, morre os dois. Era fundo, mas eram 3 braçadas. Quando ele acreditou
Ele soltou a bola, ele deu 3 braçadas e saiu, irmão. Acredita? Aí às vezes você está agarrado com uma coisa que pode até ser útil para você, mas te impede de avançar, te impede de romper, te impede de chegar. É uma área, ela entrega todo o perfume e quebra o vaso. Precisa desse vaso para quê, irmão? Ele serviu até o dia que ela ungiu Jesus. Você cumpriu o seu propósito. Pou! E veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com precioso perfume. Quebrando o alabastro, derramou o bálsamo completamente sobre a cabeça de Jesus. Sabe, queridos, sem reservas. Pastor, eu creio, mas tenho dúvida. Sem reservas. Eu amo a Deus, mas sem reservas. Esses dias eu estava conversando com um jovem, ele está aqui, não vou citar o nome dele, mas está aqui. E eu nunca vou incentivar ninguém a ser precipitado. Nós pregamos recentemente sobre João Marcos, você estava aqui, eu acho, numa quinta-feira. Mas é muito lindo, irmão. Para mim, enquanto pastor, ajudar e ver isso acontecer na vida de alguém, e nesse alguém que está experimentando, nos detalhes, a condução e o favor de Deus. Tem coisa que acontece na nossa vida, irmão, que tinha que ser coincidência demais para não ser Deus. Detalhes dos detalhes dos detalhes. E essa semana, ele me manda uma mensagem: pastor, fui convidado para participar desse projeto aqui. Não por acaso, né? Estou parafraseando, né? Nessa língua, no lugar onde eu vou estudar, no país que eu vou estudar. Coincidência? Cuidado de Deus. Existem pessoas, e eu vou dar esse exemplo porque eu estou falando de área profissional, que entregam relacionamento, mas quando chega nessa parte não confia. É o vaso lá, guardado. Ou o contrário, na área financeira, confiam, mas no lugar de relacionamento não confiam e ficam vivendo ciclos destrutivos de manipulação em relacionamento, porque não confio. Será que eu vou ficar sozinha? Será que eu vou ficar sozinho? Aí prefere relacionamento doentio do que confiar em Deus, que Deus é fiel para mostrar um cabra que não seja um troço ou coisa, né? E vice-versa. Não confia. Aí fica com um estrambei. Olha aí. Tem alguma mãe aqui. A mãe disse: verdade, pastor. Bom, não vou nem olhar. É sério, irmão. Me dói ver uma pessoa vivendo de migalhas, porque não consegue confiar em Deus nessa área. Tem medo de ficar só. E você tem quantos anos? 22. Meu Deus do céu. Vamos trocar de idade? Quero voltar para o começo do namoro. Terça-feira agora, nós vamos fazer 28 anos de namoro. 28. A gente começou a namorar quando a gente saiu da maternidade, eu e ela. Na maternidade, já fizemos compromisso, as famílias fizeram. 28 anos de namoro. Esse ano, em outubro, 23 anos de casados. Mas se a gente não confiar, irmão, se a gente tiver reservas com Deus, aí a gente toma um lugar e diz: não, vou resolver, Deus. Então tá bom. Você acha que pode fazer melhor do que eu? Nessa área, ou naquela outra área, ou na outra área. Eu vou dar um golpe aqui, pastor, porque eu sei como é que eu faço a malandragem aqui, não sei do que, dos negócios. Vou te ajudar. Aí Deus: então tá bom, então faz aí. Queria doido para você soltasse a bola para eu te colocar do outra margem, mas você não quer? Fica com essa bola aí pro resto da vida. Será que eu estou conseguindo me comunicar com você hoje? Será que Deus está falando com você hoje? Adoração que agrada a Deus, irmão, por último, é um estilo de vida. O que é que isso quer dizer, pastor? É que essa mulher do vaso de alabastro, ela o é em qualquer lugar.
aqui fora, do primeiro século, onde aconteceu, e ela ainda o é no século 21. Uma adoração genuína pode ser percebida por Deus num momento pontual, como foi com essa mulher. Mas ela não é apenas um momento pontual, ela se torna um estilo de vida. Um adorador o é em qualquer lugar e em qualquer circunstância. Eu estava vindo de manhã para cá e eu coloquei no YouTube, sincronizei com o Bluetooth do carro e vim ouvindo. Eu sou uma pessoa que tem a minha playlist assim, marca a minha vida em estações muito bem definidas assim. E a minha canção da hora é Eu Vou Te Amar. A canção nunca vai mudar. Daqui a 1 milhão de anos ainda vai ser Eu Te Amo, Eu Te Amo, Eu Te Amo, Eu Te Amo. Sabe quem estava dentro do carro? Eu e a Trindade. Só nós 4. Irmão, não consigo conter as lágrimas. Não consigo. E não quero jamais conseguir. Não quero me acostumar. Quando você entender, meu querido, minha querida, que a adoração é uma arma tão poderosa, cria um acesso tão poderoso. É porque às vezes a gente acha que adorar é abençoar a Deus. Eu vou usar essa perspectiva do termo abençoar como se a gente pudesse melhorar Deus em algum sentido. Deus não tem carência. Está funcionando aqui? Não tem carência, não tem escassez de nada. Posso vir até aqui? Aí tem uma voz aqui. Uma voz. Não, que aqui não tem luz. Vem aqui, não tem luz. Estou ficando aqui mais pertinho para falar com você que está assistindo também online. É como se a gente fosse abençoar a Deus. Eu usando como se, na perspectiva de melhorar o que Deus é. Deus não tem escassez, Deus não está em processo de transformação. Deus o é. Ontem, hoje e o será. Mas somos nós que passamos a nos conhecer melhor quando a gente se aproxima e passa a adorá-lo. O aperfeiçoamento se dá na nossa vida. Quantos entendem o que eu estou falando? Vai se abrindo nuances de você que você antes não conhecia. Você vai se tornando amigo de Deus, quando outrora você não era. Você passa a se amar mais, porque você vai mergulhando para um lugar de intimidade, irmão. Você vai saindo. É poderoso demais, é sobrenatural demais. Essa mulher acessa a Deus e acessa certamente algo da sua vida jamais ainda experimentado por ela. Quantas vezes eu disse para alguns meninos, guerreando guerras assim, quase humanamente impossíveis de serem batalhadas. Eu disse, você gosta de adorar? E aí uma das expressões é cantar, é louvor. Ah, pastor, eu tenho um violãozinho. Vai para o teu quarto. Pega um horário que você esteja livre. Um sábado de manhã. Você trabalha? Não. Fica lá. Convida Jesus. Convida o Pai, convida o Espírito Santo. Fecha a porta. Esquece a hora. E adora. Se derrama. Faz como essa mulher. No meio de tanta gente, Jesus para e recebe a sua adoração. Fica lá, irmão, até que um portal se abra, fazendo comunicação entre a terra e o céu. Quantas vezes eu tive a percepção de ter alguém comigo, eu estava sozinho, humanamente falando, mas uma percepção assim no meio de uma adoração. Ai, eu dizia, Deus eterniza esse tempo, que ele nunca acabe. A adoração que agrada a Deus, irmão, se torna um estilo de vida. Ela é livre, ela é urgente, ela é principal, ela é verdadeira pelas motivações certas. Ela é para Deus, não para homens, ela é sem reservas e ela é um estilo de vida.